Bom dia, crianças, boa tarde, boa noite. Não sei qual a hora que você vai estar assistindo a nossa EBD infantil. E eu quero desejar a vocês um dia de paz, um dia maravilhoso, com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, com o nosso amigo Espírito Santo. E que mais uma vez nós estamos aqui. E vem comigo para que vocês possam aprender mais um pouquinho sobre Jesus, saber sobre o amor de Jesus, porque hoje nós vamos falar do amor de Jesus, da nossa salvação, do nosso Deus, de como Ele cuida da gente, de como Ele nos vê. E é isso aí, criança. Bom dia para a mamãe, a paz do Senhor para o papai, para o titio, para o vovô, para a vovó, para todos que irão assistir a nossa programação, a nossa EBD infantil. E mais, sem demora, vamos orar ao Senhor, né? Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos mais a estar com Deus, a conhecer o nosso Deus. Então, feche os seus olhinhos aí em casa, coloca as suas mãos assim e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nessa EBD, para aprender, para ensinar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Neste momento eu quero te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores. Ó Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Pai, queremos te pedir uma bênção especial por todos aqueles que estão assistindo aí nas suas casas. Queremos, Senhor, pedir uma bênção especial, que o Senhor vai abençoando todas as crianças do nosso Brasil, vai sarando a nossa terra. Senhor, vai curando aqueles que estão enfermos, quantos estão no leite de dor internado. Senhor, vai enviando o teu Espírito Santo para que possa consolar aqueles que estão tristes. Ah, quantas crianças que perderam seus pais, pais que perderam os seus filhos. Pai, vai consolando, vai dando o conforto que só o Senhor pode dar. Pai, nós queremos também aqui te pedir pela família pastoral da nossa igreja, o pastor Marcos Dias, a pastora Marta. Queremos te pedir, Senhor, pela vida do Pedro, pela vida da Rebeca, que o Senhor vai abençoando essa família, Senhor, que o Senhor tem colocado aqui para nos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Pai, que a tua palavra possa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor possa ensinar, falar através, Senhor, desta EBD aqui hoje, nesse dia, que o Senhor possa falar aos corações. Nós te agradecemos e venha nos abençoar, que possamos ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, ser boca de Deus nesta terra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Nós estamos aqui e agora? Nós vamos louvar ao Senhor, não pode deixar de louvar ao Senhor com louvor. Levanta aí do sofá, vamos pular para esquentar um pouco, tá frio, né? Vamos louvar o Senhor. E eu quero convidar aqui hoje eu trouxe uma convidada especial, né? Vem pra cá, Gigi, vem me ajudar, vamos louvar ao Senhor. Solta aí, DJ. Deus está sorrindo porque Ele te ama.
que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo só salvação. La 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 la, la 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 la, la la Aleluia! Somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós éramos pecadores, vivia triste no pecado, mas aí veio Jesus e nos salvou. Veio Jesus e nos libertou, porque Jesus se entregou por mim, se entregou por você. E aí, hoje, nós somos livres para nos chegar até Deus. E um dia, nós iremos desfrutar a vida eterna. Iremos morar no céu com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, crianças, e hoje nós vamos contar uma história sobre salvação, claro, né? Nós já começamos a falar no louvor, através do louvor, e a nossa história vai falar sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor, sobre o valor que você tem para Deus. Que Deus não pensa como homem, Deus não te vê como eu, como as outras pessoas. Deus te enxerga como especial, a pessoa mais especial deste mundo. Mas antes, nós vamos falar o versículo para você decorar. E você vai decorar aí em casa o nosso versículo. E o nosso versículo para decorar, eu vou falar o endereço, hein, criança? Lucas 19 e o versículo 10. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Quem estava perdido? Eu, você, toda a humanidade estava perdido quando pecamos. Então, ó, crianças, decora aí, hein? Lucas 19, o versículo 10. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Mais uma vez, quem achou aí na sua Bíblia? Está aqui na minha Bíblia, hein? A palavra de Deus. Lucas 19 e o versículo 10. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Quem era Jesus? O Filho de Deus, o Cordeiro que morreu, mas ele ressuscitou para nos salvar. Ô, Tini, e essa figurinha aí? Eu sei que é Jesus, mas essa outra? Ah, é um personagem da nossa história. Você vai saber quem é essa figurinha aí com Jesus. Ele tem uma história linda, maravilhosa. O que aconteceu com ele? O que ele tem a ver com Jesus? Ah, gente, eu vou te falar. E a nossa história está registrada aqui na minha Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19. E a história começa do versículo 1 até o versículo 10. E o versículo 10 é o versículo para decorar. Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. Tieni, eu não estou
entendendo esse versículo, o que é que tem a ver com esse hominho que está aí do lado de Jesus? Ah, você já vai entender muito bem a nossa história. Então, a nossa história começa assim. Há muito tempo atrás, lá quando Jesus estava aqui entre nós, né, que ele veio com uma missão que o Pai lhe ordenou de salvar a humanidade. E Jesus, ele fez muitos milagres por onde ele passou. E aí ele estava entrando nesta cidade, ele já estava quase chegando perto, já estava chegando, né, os últimos dias dele cumprir a missão que ele veio fazer aqui na terra. Ah, mas ainda faltava Jesus fazer algo. Jesus resgatar uma ovelhinha que estava perdida. E esta ovelhinha que estava perdida era exatamente aquele homem que estava ali na figura com Jesus. E ele se chamava Zaqueu. É isso mesmo, criança. Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava os impostos. Ele trabalhava para Roma. E o povo judeu não gostava muito de Zaqueu por causa da profissão dele. Ele era desprezado, ele era humilhado. Zaqueu era muito rico, criança. Ele estava muito rico. Porque ele contava suas moedinhas, mas de vez em quando ele tirava um pouquinho também para ele, né? E ele estava muito rico. E o seu povo chamava Zaqueu de traidor, porque ele trabalhava para o outro lá, né? Para o contrário, para o governo. E aí, quando ele ia cobrar o dinheiro, então o povo não gostava. Mas criança, o Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus. De Jesus que estava na terra, que Jesus, por onde ele passava, que Jesus curou os doentes, que Jesus curou aleijado, Jesus curou cego. Então, a fama de Jesus já estava por toda parte. E Zaqueu, ele falou, mas que alvoroço é esse? Ele estava ali no seu trabalho e ele começou a ouvir um alvoroço de multidão. E aí o soldado, você está vendo aquele soldado, estava ali do lado dele, ele falou assim, Zaqueu, é Jesus, ele está vindo aqui, está entrando na cidade. Jesus? Zaqueu pensou, eu preciso muito conhecer Jesus. Ah, mas como que eu preciso saber quem é Jesus? Eu preciso saber. Então, Zaqueu guardou ali o seu dinheiro, claro, guardou as suas finanças. E Zaqueu saiu correndo. Ai, mas quando Zaqueu chegou do lado de fora, que ele viu uma multidão tão grande. E agora? Como eu vou saber quem é Jesus? O que eu vou fazer? Sabe por quê, criança? Zaqueu olhava daqui, Zaqueu olhava de lá e chegava, mas ele não conseguia ver nada. Tinha muita gente. Ó, Tini, mas tinha muita gente, mas por que Zaqueu não conseguia ver Jesus? Zaqueu era baixinho. Zaqueu ele era pequeno, um homem bem baixinho, crianças. E aí, como que ele ia conseguir ver Jesus? Mas Zaqueu estava tão ansioso. Ah, Zaqueu fez algo que você vai falar assim, meu Deus, mas como? Zaqueu, um homem rico, famoso, um homem importante, fazer isso que Zaqueu fez? Ah, mas Zaqueu, ele largou tudo, ele deixou sua posição, ele nem se importou. Zaqueu tomou uma atitude, o que ele queria era conhecer Jesus, era ver quem era Jesus. Mas criança, tanto aquela multidão, como Zaqueu, nem imaginava, porque Jesus estava passando justamente por ali. Onde Zaqueu estava, o seu local de trabalho. Por que será, crianças?
Ah, vocês acham que era coincidência? Nananina, não. Quando a gente estuda as histórias da Bíblia, sempre tem um plano de Deus, não é? Então, criança, depois vocês vão entender. Mas, Geni, por que Jesus, você está falando isso? Por que Jesus tinha um plano? Pois é, criança, o que Zaqueu fez? Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro. Não, o que eu vou fazer? Eu preciso achar uma solução. Quando Zaqueu olha, ele vê uma árvore grande, bem alta, bonita, ali bem no meio da passagem. Crianças, vocês estão vendo? Jesus está vindo bem de frente. O que Zaqueu faz? Ele sobe aquela árvore, na figueira. Zaqueu sobe. Quando Zaqueu sobe, e ele ficou bem alto, né? Ele ficou lá em cima. Que lindo, que visão mais bonita, ele viu Jesus. Mas criança, que surpresas que Zaqueu teve. Ele está lá procurando, aí ele, aquele é Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? De repente, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Desce dessa árvore, Zaqueu. Olha a cara de Zaqueu. Quem? Como? Como assim? Como ele sabe meu nome? Como ele sabe que eu estou aqui nessa árvore? Pois é, criança, vocês entenderam? Jesus passou por ali porque Jesus precisava resgatar a sua ovelhinha. Zaqueu, antes dele ir para cumprir a sua missão. E Zaqueu falou, meu Deus, como pode? Gente, aquela multidão, todo mundo odiava Zaqueu. E ele chamou meu nome. Ele me chamou, como? Sem eu falar. Zaqueu lá procurando, Zaqueu ficou tão feliz. E Jesus falou, Zaqueu, desce dessa árvore. Eu quero pousar na tua casa. Pousar na sua casa. Criança, Zaqueu desceu tão feliz. Imagina, ele lá escondido na árvore. Ele só queria ver Jesus. Mas Zaqueu não sabia o plano que Jesus tinha na vida dele. E Jesus falou, Zaqueu, eu quero pousar na tua casa. Criança, que vocês acham que Zaqueu fez? Na minha casa? Jesus, pode entrar na minha casa. Vamos para a minha casa. Depois que Jesus chamou ele pelo nome, sem ele nem conhecer. Vocês acham, crianças, Zaqueu levou Jesus para a casa dele? Mas, criança, o que aconteceu? Aquela multidão, os vizinhos de Zaqueu, eles ficaram indignados, ficaram bravos e começaram a falar, como é que pode Jesus entrar na casa desse homem? Esse homem é pecador, é ladrão, é um traidor. Como que pode esse homem aceitar isso? Jesus entrar na casa dele? Pois é, criança, mas quer que o nosso versículo fala? Que Jesus, ele veio para salvar e buscar os que estavam perdidos, não foi? E Zaqueu não estava perdido? Zaqueu era rico, Zaqueu tinha muito dinheiro, uma posição alta no governo. Ele era odiado pelo povo, o povo não gostava dele. Mas Zaqueu não tinha o mais importante, alegria. Por quê? Se ele era odiado, vocês imaginam, como Zaqueu, quando chegava na sua casa, que estava lá sozinho, Zaqueu era um homem triste, um homem muito sofrido, ele era humilhado. Tudo aquilo ali, quando Zaqueu chegava na sua casa, o dinheiro, toda aquela posição dele, crianças, não adiantava nada. Porque Zaqueu era vazio, estava faltando Jesus na vida do Zaqueu. E agora
Zaqueu está ali de frente com Jesus, aquele homem que fez tantos milagres. E Zaqueu, sabe o que ele fez, criança? Zaqueu não abriu só a porta da sua casa para... Tá bom, Jesus, seja bem-vindo na minha casa, fica na minha casa, olha, Jesus... Não, Zaqueu abriu a porta do seu coração também. Zaqueu entregou a sua vida para Jesus. E, ô Tieni, como você sabe que Zaqueu entregou a vida dele para Jesus? Como Jesus vai saber quem era Zaqueu, que ele estava falando a verdade? A criança, ele entregou completamente, ele falou, Jesus, eu tenho roubado, ele confessou. Eu faço isso, eu faço aquilo, Jesus. Eu roubo, quando eu vou cobrar os impostos das pessoas, Jesus, eu tiro das pessoas. Mas olha, Jesus, me perdoa. Fica na minha vida, Jesus. Seja meu Senhor agora. E eu vou devolver tudo que eu roubei, tudo que eu tirei, eu vou devolver para as pessoas. E foi isso que Zaqueu fez, crianças. Foi isso que Zaqueu fez. Ele devolveu tudo que ele havia roubado das pessoas. E as pessoas ficaram tão felizes com a atitude de Zaqueu. Alguns ficavam espantados. Você está me devolvendo esse dinheiro? Tem certeza? Senhor, lembra? Eu não cobrei o que era devido. Sabe, eu cobrei um pouquinho a mais. Você ficou, você lembra? Todo ano eu vinha aqui e eu tirava um pouquinho a mais. Então eu estou te devolvendo. Criança, ele devolveu o dobro das que as crianças estavam. O dobro do que ele tinha tirado do pessoal, crianças. E daquele dia em diante, Zaqueu se tornou um homem fazendo o que é certo, obedecendo às leis de Deus. Sabe por quê? Porque Zaqueu era um homem desprezado, um homem triste, um homem sem Deus, mas a partir do seu encontro com Jesus, a vida de Zaqueu foi transformada. Crianças, é exatamente assim, porque Jesus amava Zaqueu. Aliás, ele veio com a sua missão na terra. Jesus não veio para morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Zaqueu fazia parte do seu plano de salvação, crianças. Jesus, quando chega, ele não está preocupado quem é você, se você é baixinho, se você é alto, se você é rico e pobre. Criança, para Jesus, você tem um valor, você é valoroso. Tem uma musiquinha que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe por que você tem valor? Porque Jesus habita em você. Abre o teu coração, criança. Jesus ainda continua te amando. Se você se desviou, se você pecou, Jesus veio morrer por você. E você tem você é a joia mais preciosa para Jesus. Afinal, ele deu a vida dele por você. Jesus sabia, criança, como seria a sua morte. Jesus sabia, criança, o que ele ia passar. Mas ele não abriu mão de mim. Ele não abriu mão de você. Assim como ele fez com Zaqueu. Todos odiavam Zaqueu por causa da sua posição. E Jesus entra na cidade, mas Jesus já tinha um propósito
propósito. Jesus já tinha um encontro com Zaqueu, mesmo sem Zaqueu saber. Jesus chega, né, crianças, e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, desce daí. E Zaqueu desceu. Zaqueu abriu a porta da sua casa, deixou Jesus entrar e abriu também o seu coração. E viveu, e foi viver uma nova vida. E nós também, criança, aceita Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, abre o teu coração, deixa Jesus entrar, porque assim como Jesus amou Zaqueu, como Jesus salvou Zaqueu, criança, Ele ainda continua nos amando. Oh, criança, que bom, como é bom a gente saber que nós temos um Deus que cuida, não importa a situação, que Deus cuida de nós. É igual essa situação que nós estamos vivendo, né, criança? Nós nunca imaginava passar por uma situação, mas Deus está cuidando de nós. Nós não devemos temer. E tudo que você precisar, ora, que Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai te responder e Deus vai suprir a sua necessidade. E obrigada, criança, e essa foi a nossa história, que você tenha aprendido, que você coloque aí na sua cabeça: não, eu sou importante para Deus. E se alguém chegar para você, criança, e falar: mas você é feio, mas você não, sabe, você não tem valor, você é tímido, você não consegue fazer nada. Deus te escolheu, Deus te ama. Ele te ama inexplicavelmente. O amor de Deus não dá para ser explicado, criança. Então, receba Jesus no seu coração e não largue dele, porque Jesus, enquanto nós estivermos aqui, Deus vai cuidar de nós. E um dia, Jesus vai voltar e Ele vai nos levar lá para a sua glória. Ele não prometeu? Eu vou para o Pai. Eu vou. Quando Ele ressuscitou, Ele falou: eu vou. Mas eu vou para lá preparar um lugar. E um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vos levarei. E você não vai ficar mais neste mundo, não vai precisar sofrer, chorar, porque nós vamos viver eternamente lá no céu com Jesus, com Deus. O Espírito Santo irá conosco também, e nós viveremos para sempre a vida eterna que Jesus conquistou na cruz para nós. E é isso aí, criança. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha aprendido, que você põe em prática e não deixa ninguém falar que você não tem valor, porque você pertence a um Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo, que é dono de tudo e não tem ninguém igual a Ele, que Ele é desde o princípio, Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Amém, criança? Então vamos agradecer a Deus por estes momentos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje, porque nós estamos aqui ensinando, mas nós estamos aprendendo também, meditando no teu amor tão grande. Obrigada pelo teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, pelo valor que nós temos diante de Ti, pela morada, e nos ajuda, Senhor, a permanecer, nos ajuda a seguir neste caminho, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Tchau, criança, até a próxima aula, e fique firme, hein? Tchau, 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 tchau.